Por que podemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, embora ela tenha sido escrita por homens? Essa é uma pergunta muito importante para que nós temos que ter segurança em relação à autoridade da Bíblia. Essa é uma questão que diz respeito à autoridade. Qual autoridade tem a Bíblia? Aquilo que nós lemos na Bíblia, nós temos a segurança de que é a palavra de Deus. A Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma que as Escrituras são a expressão, a revelação da palavra de Deus. Sempre que a Bíblia está se referindo a um mandamento, a um ensino, nós podemos crer que vem de Deus. Diz lá em 2 Pedro, no capítulo 1 de 2 Pedro, versos 20 e 21, fala o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia aqui no sentido amplo, nenhum ensino, nenhuma palavra é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia está nos dizendo que a palavra de Deus, que as Escrituras são inspiradas. Claro, isso não significa que o Espírito Santo escreveu o texto, mas aquele texto foi escrito por inspiração de Deus, por inspiração do Espírito de Deus. Paulo fala a mesma coisa em 2 Timóteo 3, verso 16, toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo, toda Escritura é inspirada por Deus. Novamente aqui nós vemos a mesma expressão, que a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, diz o apóstolo Paulo, nesse texto dirigido a Timóteo. Essa palavra inspirada quer dizer que, no original, significa que Deus soprou, Deus, de alguma forma, Deus entregou isso ao homem, né? E por isso é soprada por Deus, né? Seria no original, mas o sentido é esse, que os homens escreveram sob a influência do Espírito Santo, e não só sob a influência do Espírito Santo, mas sob a supervisão de Deus. Deus supervisionou toda a elaboração das Escrituras, e por isso nós podemos confiar plenamente no que a Escritura nos diz como palavra de Deus. Quer dizer, os homens que escreveram a Bíblia foram homens, mas homens inspirados por Deus. Nós temos que crer que Deus não ia permitir que a revelação da sua vontade ficasse no escuro, uma coisa obscurecida, em dúvida. Ele não ia nos deixar em dúvida. Por conta dessa convicção, nós cremos que, além de Deus ter inspirado a elaboração das Escrituras, na verdade, o Senhor estava supervisionando tudo o que aconteceu, na medida em que, quando os homens escreviam, ainda que eles não percebessem, isso acontece muitas vezes, né? Às vezes nós estamos falando algo, às vezes você está pregando, um pastor está pregando, e Deus está falando ali sem que aquela pessoa perceba. Quer dizer, Deus, de alguma forma, controlou todo esse processo de elaboração das Escrituras para que a Bíblia expressasse aquilo que Ele quer passar, transmitir para o homem, né? E além dessa certeza de que a Bíblia tem essa inspiração, nós temos muitas vezes, né, na Bíblia, expressões que nos dão segurança de que é a palavra de Deus. Jesus mesmo, e esse é outro ponto super importante, o Senhor Jesus fala em João 10:35 que as Escrituras não podem falhar. Outra tradução diz que as Escrituras não podem ser anuladas. Quer dizer, Jesus, e nós temos a segurança que quando Jesus fala algo, é com a máxima autoridade, porque Jesus é Deus, Jesus conhece. Se Jesus está falando que as Escrituras não podem, não é só Paulo, não é só Pedro que diz isso, mas o próprio Senhor Jesus, se referindo à palavra de Deus, diz que as Escrituras não podem falhar, as Escrituras não podem ser anuladas. E ele fala também em João 17:17,
quando ele faz a oração, a famosa oração de Jesus, né? Santifica-os na verdade, se referindo aos discípulos, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Senhor Jesus confirmou a autoridade da palavra de Deus e por isso nós podemos ter essa confiança. E é interessante que nós vemos no Antigo Testamento várias vezes a expressão assim diz o Senhor. Os profetas usam muito essa expressão para demonstrar, para revelar que aquilo não vem da cabeça do profeta, mas vem do próprio Espírito de Deus. Pega, por exemplo, vou pegar só um texto aqui, que há essa expressão assim diz o Senhor. Quando Deus fala, por exemplo, em Jeremias, que é um profeta, 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. É o Senhor que está falando. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Novamente nós vemos aqui a expressão que aparece mais de 300 vezes na Bíblia, essa expressão, assim diz o Senhor, ou diz o Senhor, para demonstrar a autoridade da palavra de Deus que foi registrada nas Escrituras. Agora, além disso, nós temos muitas outras coisas, né, que nos dão essa segurança, além de Jesus ter confirmado, além dos apóstolos dizerem que a palavra é inspirada por Deus, além dessa expressão repetida, assim diz o Senhor, muitas profecias se cumpriram, das profecias bíblicas se cumpriram. Nós vimos Isaías 53, o sujeito parece que está descrevendo o sacrifício de Jesus mais de 600 anos antes do nascimento de Jesus. Há uma linha de continuidade entre os livros, uma harmonia entre as partes, uma beleza infinita no estilo, né? As histórias tocam profundamente no coração do homem. Quando a gente entra em contato com a Bíblia, você percebe algo, você percebe que há um espírito por trás, há uma unidade maravilhosa na Bíblia. Agora, quem quiser contestar, vai sempre contestar. Quem não quiser crer, não vai crer nunca. Nunca vai, nenhum argumento vai satisfazer. Por mais que você diga, por mais que você tente demonstrar pela unidade das Escrituras, pelo cumprimento das profecias, por aquilo que a própria Bíblia declara, né, pelo poder que a Bíblia, pela influência que a Bíblia causou sobre toda a sociedade, no mundo e toda a história, são elementos que deveriam ajudar a pessoa a se convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quem não quer crer, não vai crer nunca. Né? Por isso que Jesus fala, e acho muito, e aqui para concluir, né, nosso Pensa e Creia de hoje, é muito importante a gente lembrar que Jesus fala assim, se alguém, João 7, verso 17, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, se alguém quiser, ou se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Esse mesmo princípio que Jesus está aplicando ao seu ensino se aplica a nós em relação à Bíblia. Quem quer descobrir se a Bíblia é a palavra de Deus vai saber isso, porque na medida em que você vive a palavra de Deus, na medida que você vive aquilo que a Bíblia ensina, você descobre quão maravilhosa é a palavra do Senhor nas nossas vidas. Como diz lá em Deuteronômio 32, eu gosto muito desse texto, Deuteronômio 32, verso 47, quando Moisés se prepara para entrar com Israel em Canaã, ele diz assim, porque esta palavra não nos é vã, não é inútil, esta palavra não nos é vã, antes é a vossa vida. Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides a possuir. Que maravilha, né? A Bíblia tem essa coisa maravilhosa de nos afetar, de nos transformar, de mexer conosco. Quer dizer, o meu espírito, o meu coração testifica em mim que a Bíblia é a palavra de Deus. Pense e creia. E não se esqueça de se ligar na semana que vem, estaremos respondendo mais uma pergunta, essa que está aí
escrita na tela. Não perca o próximo Pensa e Creia. Deus te abençoe e até lá.